É uma alegria estar com você aqui hoje, poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Amém? Essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje é realmente uma palavra que fez muita diferença na minha vida. E eu creio que também vai fazer muita diferença na sua vida. Quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, eu estava precisando de uma transformação muito profunda no meu coração. E essa transformação aconteceu há muitos anos atrás por causa dessa palavra. Foi essa palavra que Deus usou e essa palavra trouxe uma grande transformação no meu coração, na minha vida, na minha maneira de viver e de entender o meu relacionamento com Deus. E depois que isso aconteceu, o que aconteceu é que eu fui notar que grande parte da igreja também estava vivendo daquela maneira ruim que eu estava vivendo. E essa geração que está vivendo dessa maneira que eu vou explicar já já, eu chamo essa geração da geração do irmão mais velho. E já já você vai entender o porquê. Mas é uma geração que ama a Deus. É uma geração que quer experimentar a vida de Deus, quer experimentar as coisas de Deus, quer obedecer a palavra. É uma geração que quer experimentar o que Deus tem para a vida deles. É gente que está orando. É gente que está lendo a Bíblia, é gente que está evangelizando, é gente que às vezes está liderando, participando de ministérios na igreja, está dizimando, está ofertando. Mas tem naquelas pessoas um tipo de sentimento que é como se fosse um peso, que essas pessoas estão fazendo tudo isso, mas é quase que por obrigação. Você está entendendo o que eu estou falando? É gente que está servindo a Deus, mas perdeu o deleite, a alegria de estar servindo a Deus. Está orando, mas está orando porque sabe que tem que orar, porque se não orar, vai dar problema. Está lendo a Bíblia porque sabe que tem que ler a Bíblia, porque é obrigação ler a Bíblia, porque eu sou um cristão e cristão tem que ler a Bíblia. Mas não tem mais aquele deleite do relacionamento com Deus. As pessoas estão fazendo isso, mas é meio que por obrigação. E vez após vez, eu já vi essas pessoas naufragando na fé. Eu já vi essas pessoas perdendo a fé. Eu já vi essas pessoas perdendo uma vida que Deus tinha para elas e vivendo muito aquém daquilo que Deus tinha para elas. São pessoas que amam a Deus, são pessoas sinceras, mas são pessoas que começaram a entender o Evangelho de um jeito onde o cristianismo se tornou mais uma obrigação do que um relacionamento com Deus. Você está entendendo? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E uma das bases para o que eu quero falar é a história do filho pródigo. Você sabe que o Senhor Jesus contou 3 parábolas, uma após a outra. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E essas 3 parábolas, elas tinham uma mesma intenção, um mesmo significado de mostrar para o povo como a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então Jesus está mostrando, da mesma forma que aquele homem achou a ovelha perdida e fez festa, da mesma forma que aquela mulher achou a dracma perdida e fez festa, da mesma maneira que o pai fez festa quando o filho pródigo voltou para casa, da mesma maneira, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, isso já deve nos conduzir ao arrependimento, né? Porque quando qualquer pessoa se arrepende, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, a grande questão do que eu vou falar aqui hoje é mais baseado na história do filho pródigo. Vocês se lembram que o filho pródigo era o filho mais velho, o filho mais novo de 2 irmãos. E esse filho mais novo chegou para o pai e falou: pai, me dá a parte que me cabe da minha herança e eu vou embora. E ele foi embora da casa do pai e gastou todo o dinheiro dele lá com festas e prostituição, até que o dinheiro dele acabou. Quando o dinheiro dele acabou, veio grande fome naquele lugar onde ele estava. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. Fala isso comigo, cuidando de porcos. Mas nós temos que entender que Jesus estava falando aquilo para judeus. E os porcos eram animais imundos para os judeus. Então, quando Jesus, falando aos judeus, diz que aquele jovem foi cuidar de porcos, o que Jesus está falando é assim: ele bateu no fundo do poço, no pior lugar onde um homem poderia chegar. Na mentalidade do judeu, era cuidar dos porcos. Você está entendendo? E Jesus falou que ele desejava comer da comida dos porcos. Então, ele realmente bateu no fundo do poço. Mas você se lembra que um dia,
a Bíblia diz que ele caiu em si, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui padeço fome? Então eu voltarei para a casa do pai, e lhe direi ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. E assim aquele filho foi, voltou para a casa do pai. Quando ele estava chegando na casa do pai, a Bíblia diz que o pai o olhou de longe, e o pai correu em direção àquele filho, e abraçou aquele filho, e beijou aquele filho. Entenda que aquele filho estava todo sujo, fedendo a porcos. E o pai falou assim: trazei a melhor roupa e vestiu. Você já viu alguém vestir roupa limpa em gente suja? Já viu? Pois é, só Deus que faz isso. A gente chega com os nossos pecados, carregando a nossa imundícia, Ele vem e nos cobre com as vestes de Jesus, com a santidade de Jesus, e nos aceita, e nos ama, e nos abraça. E o pai falou: põe um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés. E o pai mandou matar um novilho cevado, que era aquele novilho especial, que ficava ali comendo aquela ração especial para ter a carne bem macia para um dia de festa especial. O pai mandou matar aquele novilho e fez uma festa por causa do filho que voltou para casa. Muito bem, é nesse contexto que está o texto que nós vamos ler agora, que é Lucas capítulo 15, verso 25 em diante. Pode ler comigo aí nos telões. Está escrito assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, diga isso comigo, ele se indignou. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. O que ele respondeu? Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Então existe dentro da igreja uma geração que é muito parecida com esse irmão mais velho. Essa geração tem algumas características desse irmão mais velho. É uma geração que ela tem todo o direito na presença do pai. Ela tem todo o direito na casa do pai, mas ela não desfruta dos direitos. É uma geração que tem uma mentalidade de servir, e essa geração sabe que servir é bom. Mas é uma geração que aprendeu mais lidar com os servos do pai do que com o pai. É uma geração que, quando ela precisa de qualquer coisa, a primeira coisa que ela pensa é: vou ligar para um servo de Deus. Pastor, ora por mim, estou passando por um problema. E não tem nada errado em você pedir qualquer pessoa para orar por você. O problema é quando você pede alguém para orar por pensar que a oração desse alguém é mais respondida do que a sua. O problema é quando você pede um pastor para orar por pensar que a oração do pastor é mais ouvida do que a sua. Isso é um erro. 1 Timóteo 2, 4 e 5 fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não há ninguém entre você e Deus. Você tem o mesmo acesso a Deus que qualquer outra pessoa tem. Mas existe essa geração dentro da igreja que ela quer lidar só com os servos do pai. Ela lidar com os criados. Ela não lidar com o pai. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém aí? Sim? Essa geração é uma geração de filhos, porque são comprados pelo sangue de Jesus, nasceram de novo, mas a mentalidade não é de filho, é uma mentalidade de servo. Você está entendendo ou não? Então você vai ver aí que no texto que nós lemos, no versículo 26, quando o filho chegou e viu a festa, ele não chamou o pai. Ele não entrou para a festa na casa do pai, mas ele chamou um dos criados, um dos servos daquela casa. Eu estou morando já longe da casa dos meus pais há quase 20 anos, que eu saí da casa dos meus pais como missionário, então me casei e tudo. Então há quase 20 anos eu não moro mais com os meus pais.
Então, toda vez que eu volto à casa dos meus pais, é festa. Minha mãe faz tudo que eu gosto de comer, sabe como é, né? E minha mãe e meu pai vão lá, e aí os meus irmãos chegam. Então, quando eu chego lá na casa do meu pai, eu vou chegando, vou entrando, abraçando todo mundo, e vou pegando aquele monte de comida lá na mesa, e vou pondo na boca, e abraçando, e comendo, e falando de boca cheia. Porque eu estou na casa do meu pai, lá eu posso, não é verdade? E quando os meus irmãos, então, chegam da casa deles, e lá na casa do meu pai, está tendo aquela festa, aquele tanto de comida, eles não ficam lá perguntando a um empregado, que festa é essa? Eles não perguntam, eles só entram. E aí eles vão comer. E o motivo é óbvio que tem festa, é porque eu cheguei. Não é porque eu sou mais especial do que qualquer um, é só porque filho, quando mora longe, né, quando volta, a mãe quer dar aquele mimo. Então, quando tem festa na casa da mãe da gente entra, a gente aproveita, a gente come das gostosuras que a mamãe fez. Sim ou não? Mas esse filho aqui não entrou. Ele não entrou. E ele não falou com o pai, hora nenhuma. Ele foi e chamou um criado, um servo, para saber o que está acontecendo. Você não precisa perguntar para ninguém o que está acontecendo na casa do seu pai. Você tem pai para isso. Seu pai quer falar com você. Mas essa geração, que eu chamo da geração do irmão mais velho, ela tem dificuldade de ir ao pai. Você está entendendo? Outra coisa é que essa geração, apesar de ser filho, não tem o mesmo coração que o pai. No versículo 28 diz que ele se indignou. Quando ele ouviu que tinha aquela festa, quem estava dando a festa, gente? O pai. Porque um irmão que estava perdido foi encontrado com saúde. Então o pai estava alegre porque encontrou de novo o seu filho. Mas esse irmão mais velho estava na casa do pai, mas não tinha o coração do pai. E ao invés de se alegrar com o pai, ele se indignou. Ele se indignou. Ele estava na casa do pai, mas não tinha o coração do pai. Uma coisa que eu acho muito interessante é que esse filho está fora da festa, lá do lado de fora. O pai está lá dentro, na festa. O pai fica sabendo que ele está lá fora discutindo com o servo indignado. E o que o pai faz? O pai vai lá fora chamar o filho para a festa. Você sabe que hoje é isso que o pai está fazendo? O pai está aqui chamando você para a festa. Se você está fora da festa, hoje é um dia que o pai está chamando você para a festa. Porque essa é a história do Evangelho. A história do Evangelho não é a história de homens buscando a Deus, é a história de Deus buscando os homens. Ninguém aqui amou a Deus de tal maneira que deu sua vida a Deus. Não, é Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história do Evangelho é Deus buscando os seus filhos. Não é a história de homens buscando a Deus, é a história de Deus buscando os homens. E aqui na história do filho pródigo, mais uma vez isso está acontecendo. O filho está lá fora, o filho está fora da festa, o filho não está participando do que o pai fez e o pai sai. O pai vai lá. E quando o pai vai lá para falar com o filho, olha o que o filho fala no verso 29. Muito interessante eu acho isso aqui. Olha lá comigo o verso 29. Lê comigo aí. Mas ele respondeu ao seu pai. O que ele respondeu? Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. Era obediente o rapaz, está vendo? Mas sabe o que é interessante? Quando a gente está conversando com alguém, geralmente antes de falar uma frase, por exemplo, se eu estou conversando com a minha mãe, eu falo, mãe, que comida gostosa. Mãe, que sobremesa gostosa. Ô mãe, o que a senhora acha disso, daquilo? Não é assim que a gente conversa? Mas esse filho aí, hora nenhuma no texto, ele chama o pai de pai. Ele não fala assim, ô pai, há tantos anos te sirvo. Não tem pai. Nenhuma vez esse filho chama o pai de pai. Jesus narrando, na narração ele falou, mas ele respondeu a seu pai, mas essa é a narrativa de Jesus. Mas a resposta desse filho foi, há tantos anos te sirvo. Ele não estava falando com ninguém, não. Ele não chama o pai de pai hora nenhuma. Em todo o texto, o irmão mais velho não chama o pai de pai.
talvez você tenha muita dificuldade de enxergar Deus como seu pai. Talvez você tenha muita dificuldade de chamar Deus de pai. Ou talvez você chama Deus de pai só porque você aprendeu na oração do Pai Nosso, tem que chamar Deus de pai, né? Pai nosso que estás no céu. Mas você não sente Deus como seu pai. Você não sente que você é filho. Você não sente que Ele te ama como um pai ama seu filho. Então, esse filho mais velho, ele era assim. Ele não conseguia ir ao pai, falar com o pai. Quando ele falava com o pai, ele não conseguia chamar o pai de pai. Ele tinha mais relacionamentos com os servos do que com o pai. Você está entendendo? Mas é interessante que ele fala isso com o pai. Mas quando o pai vai respondê-lo, no verso 31, depois que ele fala isso, o pai vai respondê-lo, no versículo 31. Olha quais são as duas primeiras palavras que o pai fala. Meu filho. E isso mexe demais com o meu coração, porque não importa o tamanho da dificuldade que você tenha de chamar Deus de pai, Deus não tem dificuldade nenhuma de te chamar de filho. Deus não tem dificuldade nenhuma de te enxergar como filho, de te aceitar como filho. A Bíblia diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, visto que somos filhos do mesmo Pai. Se você tem dificuldade de falar pai, papai, o pai não tem dificuldade nenhuma de chamar você de filho. Então existe uma geração que é como essa geração do irmão mais velho. Trabalhadores, honestos. Pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, sabe? Fiéis, gente que quer servir a Deus, mas que quer basear a vida com Deus no serviço e não no relacionamento. E Deus não te chamou para ser seu servo, Deus te chamou para ter relacionamento com Ele. Ah, pastor, mas Jesus falou que nós temos que servir, sim, mas o mesmo Jesus falou, já não vos chamo mais servos e sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu, porém, tudo lhes tenho dito. Então, o Senhor nos chamou para ser filhos. Então, às vezes, tem uma geração que ela tem se esforçado para andar na linha, e andar na linha é bom. O problema é quando essas pessoas querem andar na linha para merecer alguma coisa do pai. Você sabe que esse irmão mais velho estava requerendo do pai uma coisa que ele já tinha. Olha como ele colocou: pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Em outras palavras, olha o que ele está falando: pai, há tantos anos que eu estou trabalhando para você e você não me paga. Ele está buscando as coisas por merecimento, você está entendendo? Pai, o senhor não está vendo não que eu que mereço essa festa. É eu que estou trabalhando, eu estou me esforçando e tu nunca me deste um cabrito. O pai falou: você não entendeu. Tudo que é meu é teu. Você não tem que merecer nada. Só faltou o pai falar com ele: olha para o seu irmão nunca fez nada, nunca trabalhou nada, foi embora, gastou o dinheiro todo, voltou, tem festa para ele. Você é um bom servo, mas precisa aprender a ser mais filho. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus te chama para um relacionamento que não é baseado naquilo que você merece ou não merece. Deus te chama para um relacionamento que é baseado no amor dele por você e nisso somente. Porque Deus nos amou. Então, tem um homem que é o anjo, o mensageiro, o líder principal da igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, o Senhor manda o apóstolo João escrever a este homem, a este anjo, porque a palavra anjo no grego é mensageiro. Então era o líder daquela igreja, como eu sou aqui, o pastor dessa igreja, a pessoa que traz a visão, você está entendendo? E olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você ler o versículo anterior, você vai ver que as 7 estrelas que estão na mão do Senhor são os 7 líderes das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que o Senhor anda no meio são as 7 igrejas. Então isso me traz muita alegria de saber que os pastores estão nas mãos do Senhor e que o Senhor anda no meio da igreja. O Senhor conhece você, conhece seu coração, conhece sua vida. O Senhor sabe todas as coisas, amém? Então,
O Senhor agora começa a fazer 8 elogios para esse homem de Deus. E ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, aos homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se dizem apóstolos, se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. São 8 elogios que eu vou falar dele já já, mas aqui no próximo versículo, o Senhor põe um contraponto, e ele fala: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então vamos ver como que esse homem de Deus era precioso. Eu separei para você esses 8 elogios aqui. O elogio número 1, o Senhor fala: conheço as tuas obras. E obras no grego é a palavra ergon, que significa trabalho. Então esse homem era um homem que trabalhava. Ele não trabalhava em qualquer lugar, ele era o mensageiro da igreja de Éfeso, ele era o pastor, ele estava trabalhando na obra de Deus, ele estava trabalhando para levar a palavra de Deus àquelas pessoas, para ensinar, para discipular. E o Senhor está falando: você está de parabéns, eu sei que você trabalha. Elogio número 2 é a palavra labor. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Essa palavra labor poderia também, do grego, ser traduzido como surra. Porque o sentido disso é que esse homem trabalhava até se sentir surrado. Você já deitou na cama assim, algum dia, trabalhou tanto que parece que você tomou uma surra, você falou: meu Deus, estou todo quebrado. Alguém já? Deixa eu ver se tem gente que trabalha aqui. Se você nunca, pelo menos levanta a mão para eu achar que você trabalha. Então esse homem, além de trabalhar na obra do Senhor, ele trabalhava muito até se sentir surrado. Elogio número 3. E tens perseverança. Essa palavra do grego também poderia ser traduzido como constância. Ou seja, vou juntar os 3 elogios. Eu sei que você trabalha muito até se sentir surrado e não para, você continua. Esse homem de Deus era violento, não era não? Paz. Número 4. Não pode suportar os homens maus. Aqui não está falando de alguém intolerante, mas está falando de alguém que tem compromisso com a santidade. Porque a obra de Deus é coisa séria. O Senhor nos chamou para ser santos. A Bíblia diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E esse homem está falando: nós não vamos misturar o santo com o profano. Se nós vamos andar com Deus, é com Deus mesmo, e nós vamos andar em pureza e santidade, uma vida consagrada ao Senhor. Você está entendendo? Então ele era um homem assim, comprometido com a santidade, com a pureza, que não podia suportar os homens maus. 5º elogio: puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Não era alguém que engolia todo mundo. Não era alguém que ficava por aí ouvindo todo mundo. Ele queria ver as credenciais do apostolado. Você é um apóstolo? Deixa eu ver. Cadê as credenciais do seu apostolado? Onde estão todas as igrejas que você plantou? Deixa eu ver sua doutrina. Ele não era alguém que engolia tudo de todo mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso era uma qualidade desse homem. 6º, tens perseverança. Quem aqui queria ter mais perseverança? Perseverança, meu amigo, é continuar quando tudo já mandou você parar. Tudo já gritou para você: para. Aí você continua. Isso é perseverança. A perseverança começa quando sua força termina. Esse homem era um homem perseverante. O 7º elogio mexe mais com o meu coração, que é: suportaste prova por causa do meu nome. Sabe por que isso mexe tanto com o meu coração? Porque hoje todo mundo suporta prova. Mas muitas pessoas suportam prova porque sabem que se não suportar a prova, perde a bênção. Então vou suportar essa prova aqui para não perder minha bênção. Esse homem aqui não. Esse homem estava suportando provas por causa do nome do Senhor. E eu me lembro, algumas pessoas aqui já congregavam aqui quando eu estive na Índia no ano de 2015. E lá eu tive o privilégio de conhecer um cara chamado Johnny. E o Johnny, ele entregou a vida dele a Jesus, e quando ele voltou para a vila dele, os tios dele fizeram uma armadilha para ele lá, e trancaram ele em casa e falaram: Johnny, você tem que voltar para o hinduísmo. E ele falou: eu não posso voltar para o hinduísmo, minha vida pertence a Jesus agora. E os tios dele falaram: você tem que voltar para o hinduísmo, a religião dos seus pais. Se você não fizer isso, nós vamos te matar. E ele falou: eu não posso voltar. E quando ele falou isso, os tios dele tinham separado lá uns pedaços de pau. Não é vara, não. Não era bater para assustar, era bater para matar. E eles pegaram aqueles porretes lá de pau e começaram a bater no Johnny para matá-lo. E o Johnny começou então a rolar no chão, e ele conseguiu bater a mão na maçaneta da porta e correu para o mato que tinha perto lá da vila dele. E ele se escondeu, e depois ele foi saindo e
foi para o lugar onde era a igreja. E os irmãos da igreja receberam o Johnny. Eu tive o privilégio de jantar com o Johnny. E o Johnny, querido, ele apanhou, os tios dele queriam matá-lo, então ele apanhou assim, ele estava todo cortado na cabeça, no rosto, assim, na testa, no braço, né? E nesse dia que eu estava lá jantando com ele, eu e o pastor Marcelo, né, ele estava mostrando para a gente esses lugares onde foi essas pauladas, né, todo cortado. Eles estavam batendo no Johnny para matar o Johnny. Mas o Johnny, ele podia não ter apanhado se ele só falasse assim, não, tudo bem, então eu vou voltar a ser hindu, eu não vou ser cristão mais não. Aí pronto, ele falava isso, os tios dele liberavam ele, aí na hora que ele saísse pela porta, ele falava, lá, sou cristão ainda, né? Mas ele falou, eu não podia ser desleal com Jesus. Ele pagou um alto preço, ele morreu por mim. Eu não podia fazer isso. Esse é o tipo de gente que suporta prova por causa do nome do Senhor. Por causa de nenhuma outra coisa. Só por causa do nome do Senhor. Esse homem, o pastor de Éfeso, o líder de Éfeso, era alguém assim. Só elogios tremendos. O último elogio, não te deixaste esmurecer. Então você é um cara que trabalha muito, até se sentir surrado, e depois que você se sente surrado, você continua trabalhando, não pode suportar os homens maus, e tens perseverança, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Está entendendo? São só elogios tremendos que esse homem de Deus tem. Mas lá no versículo 4, o Senhor coloca um contraponto, e o contraponto é esse: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Fala comigo, o teu primeiro amor. Eu já vi muita pregação errada sobre isso aqui. Muita mesmo. E hoje eu quero explicar para muita gente aqui de um ângulo muito diferente esse texto. E o Senhor fala, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, hoje eu trouxe esse bonequinho aqui. Esse bonequinho aqui é bem do jeito que eu queria, feio, cabeçudo, com as pernas pequenas, bem defeituoso, do jeitinho que eu queria. Mas preste atenção, esse bonequinho está aqui caminhando em cima do púlpito, certo? Vamos supor que ele desiste de caminhar em cima do púlpito, aí ele sai do púlpito aqui e cai em cima da mesinha, certo? Então ele estava no púlpito, caiu na mesinha. Se eu perguntar para esse bonequinho assim, ô bonequinho, aonde você caiu? Aonde ele caiu? Na mesinha. Parabéns, muito bem. Mas se eu perguntar para ele, ô bonequinho, de onde você caiu? De onde que ele caiu? Caiu do púlpito, muito bem, vocês estão de parabéns. Eu já vi muita gente pregando esse texto, falando assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Eu já vi muitos pregadores falando assim, lembra, qual foi o pecado que você cometeu? O que foi que você fez de errado para cair? E se arrepende. Mas o texto não está falando isso. O texto não está falando para lembrar por que você caiu. O texto não está falando para lembrar o que te fez cair. Qual foi o motivo da sua queda. O texto também não está falando para você lembrar aonde você caiu. Mas o texto está falando para você lembrar de onde. Fala comigo, de onde. Então vem comigo. Lá está o pastor de Éfeso, caminhando aqui nesse ambiente. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para você, que é essa palavra no grego, essa expressão, lembra-te, pois, de onde caíste. Vou colocar para você no telão aí no grego, olha, significa assim, ó, de lugar, de onde, de que condição. Quando o texto está falando, lembra-te de onde, esse onde pode ser um lugar, certo? Mas também pode ser uma condição. Então, essa palavra era usada, por exemplo, para rebaixar uma pessoa de cargo. Então, a pessoa, por exemplo, ele era gerente, aí ele não estava se dando bem como gerente, ele foi rebaixado para vendedor. Você está entendendo? Então, é uma condição, ele saiu da condição de gerente e veio para a condição de vendedor. Quando o Senhor fala com esse homem, lembra-te, pois, de onde caíste, esse onde tanto podia ser um lugar, como podia ser uma condição, ou podia ser os dois juntos. Então, ele deveria se lembrar dessa condição ou desse lugar onde ele estava. Agora, preste bem atenção.
Aqui está o líder de Éfeso, o pastor lá de Éfeso. Onde ele estava vivendo? No primeiro amor. Onde que ele estava vivendo? Então ele estava aqui vivendo, aonde? No primeiro amor. Aí a Bíblia diz que ele abandonou o primeiro amor e caiu. Por que eu sei que a Bíblia diz que ele abandonou o primeiro amor e caiu? Porque o texto diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, quando ele abandonou o primeiro amor, ele caiu. Muito bem, se ele abandonou o primeiro amor e caiu, de onde ele tem que se lembrar? Do primeiro amor, obviamente. Então, a orientação não é que ele se lembre do porquê que ele caiu, por causa, qual foi o motivo, qual foi a causa, nem que ele se lembre onde ele caiu, mas é que ele se lembre de onde ele caiu. E de onde ele caiu? Do primeiro amor. Muito bem. Agora, eu já vi muitas pessoas cometendo um outro erro. Falando assim, então agora você tem que se lembrar, você tem que voltar ao seu primeiro amor, lá no seu primeiro amor, aquela época que você jejuava 40 dias por mês, o mês só tem 30 dias, né? Você lia 150 capítulos da Bíblia por hora e você evangelizava 350 pessoas por dia. E aí as pessoas querem tentar fazer os outros se lembrarem do primeiro amor assim, mas deixa eu te falar, isso seria um erro terrível. Isso seria um erro terrível por dois motivos. Primeiro motivo, porque o primeiro amor de ninguém aqui foi assim. O segundo motivo é que é impossível falar que o primeiro amor, no contexto da palavra, seria o nosso amor para com Deus. O primeiro amor sempre é o amor de Deus para conosco. Então, por exemplo, 1 João 4,19, o que o texto diz? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando o texto está nos levando na direção de nos lembrarmos do nosso primeiro amor, nós não podemos nunca nos lembrar do nosso primeiro amor sem primeiro nos lembrar do amor de Deus por nós. Amém? Como eu já disse aqui, não tem ninguém aqui, querido, que chegou na igreja mais ou menos assim, ó. O cara está no mundo, aí ele fala assim, paz, eu estou aqui no mundo, mas esse mundo não é para mim, não. Eu sou muito certo, sou muito santo, sou muito direito, sou muito correto, esse mundo está perdido. Eu sou tão certo, tão correto, meu lugar não é no mundo, não, eu vou para a igreja, porque eu sou certo demais. Aí a pessoa vem para a igreja. Alguém aqui veio assim? Óbvio que não. Quando nós chegamos à igreja, quando nós chegamos à presença de Deus, nós chegamos carregando nossos problemas, nossas mazelas, nossos pecados, sim ou não? E aí, Deus nos recebeu? Deus nos recebeu. E nós chegamos lá cheio de pecado, fedendo a porcos. O Pai correu, nos abraçou, nos beijou e nos deu uma veste nova de santidade, de pureza. E nós não sabíamos nada. A gente sabia orar? Não. Você se lembra da primeira vez que você tentou orar no seu quarto? Senhor. É Senhor que eu falo? Pai. Deus. Queria falar com o Senhor. É Senhor, né? Você está entendendo? A gente não sabia orar, aí depois a gente fica velho e acha que sabe. A gente não sabia nada, a gente não tinha nada de bom para oferecer a Deus, nada. A gente não tinha nada de bom para chegar e falar, olha aqui Deus, que coisa boa, estou te oferecendo. Não tinha nada. Só mazela, problema, pecado, e o Senhor nos recebeu. O Espírito Santo nos tocou de graça sem a gente ter nenhum merecimento. Algum momento na sua conversão, você chegou a um dado momento, talvez em um encontro com Deus, talvez num retiro, talvez um dia que a pregação foi muito profunda, mexeu muito com você, e você chegou a um certo momento que você falou com o Senhor assim, Senhor, eu estou arrependido de verdade, nunca mais eu vou cometer esses pecados, nunca mais, Senhor, porque eu te amo, porque eu quero te servir para sempre, eu prometo, Senhor, nunca mais eu vou cometer esses pecados. Aí você falou aquilo chorando lá, arrependido, desesperado, aquela mistura de lágrima com meleca e... Aí você foi embora para sua casa, né? Domingo saiu do culto, foi embora para casa. Aí ficou na sua casa segunda, foi trabalhar terça, quarta-feira, o que aconteceu? Pecou de novo. Aí você pensou, ai meu Deus, eu falei que nunca mais ia pecar e pequei.
que eu vou fazer agora? Aí teve o próximo culto, você foi para o culto. Quando chegou lá, o Espírito Santo tocou você, sim ou não? Tocou você, né? E a vida de Deus veio sobre sua vida de novo, e você tinha pecado, e tinha prometido que não tinha pecado, e Deus tocou você de novo. Aí lá vai você misturar lágrima com meleca, mais uma vez. Senhor, nunca mais eu vou pecar aquele pecado, eu prometo, Senhor. Foi embora para casa, segunda, terça, quarta, quinta, pecou. Sim ou não? Você está entendendo, né? Uns foi na quinta, uns foi na sexta, outros foi na terça. Pelo amor de Deus, né? Uns demorou uma semana, outros demoraram 2. Mas você está entendendo o que eu estou falando. E aí você pecou de novo. E aí você voltou a pensar, esse negócio de igreja não é para mim não, porque eu já não peguei, eu nem vou para o culto esse final de semana. Aí alguém te ligou, foi te buscar, aconteceu alguma coisa que você foi parar lá, não sabe como. Achando que Deus nunca mais ia falar com você. Eu pergunto, ele falou de novo? Tocou você de novo? E o Espírito Santo lhe conduziu ao arrependimento mais uma vez? E você estava todo errado? Pois é, desse jeitinho. Você estava simplesmente desfrutando de um amor que você não merecia. Você só recebia porque sabia, Deus me ama. Eu não mereço nada, não tenho nada para oferecer a Deus, não tenho nada para dar a Deus. Eu só sou carente do amor e da misericórdia, da graça de Deus. E você chegava lá e se colocava na presença dele, Deus te recebia. O problema é que o tempo vai passando, as pessoas vão olhando para a vida de um, para a vida de outro, né? Tem uns irmãos que são mais chiques, tem uns que são mais bonitos, tem uns que são mais perfumados, né? Aí o irmão levanta a mão do seu lado, você olha assim, aí levanta a mão também, deve ter que levantar a mão, né? Que os outros levantou a mão, né? Aí o outro bate palma e você, né? Sim. Aí você descobre que é bom ler a Bíblia para conhecer o Senhor. Aí você descobre que é bom orar. Aí você vai crescendo nessas coisas. O problema é quando em algum momento da sua vida, essas coisas que você faz se tornam fundamento para o relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com Deus recebe como fundamento aquilo que você faz ou não faz. Aquilo que você merece ou não merece. E quando o seu merecimento se torna o fundamento do seu relacionamento com o Pai, seu relacionamento vai ser instável. Ora vai estar lá em cima, ora vai estar lá embaixo. Porque quando você achar que está merecendo, seu relacionamento vai lá para cima. Quando você achar que não merece, seu relacionamento vai lá para baixo. Coisa boa era quando lá no início, o seu relacionamento com Deus era baseado só na justiça de Deus, no amor de Deus, no perdão de Deus e não no seu merecimento. Essa foi a melhor fase da sua vida. Você nem sabia que tinha que fazer nada. E Deus te amava, te abraçava, você era cheio do Espírito Santo sem fazer nada. Nem orava, nem lia a Bíblia, nem sabia orar, nem evangelizava ninguém, nem nada. Era só o amor de Deus. Pois é desse primeiro amor que a palavra está falando, que você deve se lembrar. Porque é nesse ambiente que Deus quer que você viva. Num ambiente onde o perdão é de graça. Num ambiente onde o fundamento do relacionamento é Cristo e não as nossas obras. Onde você não se relaciona por causa daquilo que você faz ou não faz. Hoje nós estamos tendo Santa Ceia aqui. Eu já cheguei a ouvir o absurdo de pessoas falando comigo assim, pastor, hoje eu não tomei a Santa Ceia. Não tomou, querido? O que foi? Você está enjoado? Não, pastor. Por que você não tomou a Santa Ceia, querido? Não, pastor, porque eu senti que hoje eu não merecia tomar a Santa Ceia. Sério? Por quê? Pastor, porque minha vida eu dei umas pisadas na bola aí, eu cometi uns erros aí nesses dias, nessa semana, nesses últimos 15 dias aí, eu cometi uns erros, então eu não estou merecendo tomar a Santa Ceia, então eu não tomei. Querido, olha o perigo. Essa pessoa está achando que ela está fazendo uma coisa bonita, mas sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela está desprezando a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque quando ela fala, hoje eu não tomei a Santa Ceia porque eu sinto que eu não estou merecendo, as minhas obras não me deram isso por direito, ao mesmo tempo ela está falando, então quando eu tomei é porque eu merecia e as minhas obras me deram isso por direito. E ela anulou a cruz de Cristo. Porque nenhuma obra, nenhum ato de bondade que eu ou você façamos pode nos dar o direito à presença de Deus. Só Cristo
nos dá isso. Está entendendo o que eu estou falando? Então, nós precisamos ter como fundamento do nosso relacionamento com Deus o merecimento de Cristo e não nós. É o que Cristo fez por nós, perdoando os nossos pecados, que é suficiente para garantir o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos viver nesse lugar aqui, querido, do primeiro amor, sabendo assim, se eu cair, é Cristo que me levanta. Se eu ficar de pé, é porque Cristo me sustenta. É Cristo em nós que é a esperança da glória. A esperança da glória não é 40 dias de jejum, não, querido. A esperança da glória é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em você é a esperança da glória. Uma coisa que tem ofuscado o entendimento de muita gente, é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Eu tenho um paninho aqui. E esse paninho aqui agora vai representar Cristo. Isso é uma máscara, viu? Por incrível que pareça. É uma máscara. Essa máscara vai representar Cristo agora, certo? Qual o problema? Esse bonequinho aqui vai representar eu e você, tá vendo? Com todos os nossos defeitos. Olha o cabeção dele. Perninha pequena, cabeça grande. Esse óculosão horroroso aí. E assim somos nós, né? Os nossos pecados bem expostos, os nossos defeitos, todo mundo vê, todo mundo espiritual vendo os nossos defeitos. Aí a pessoa vai entregar a vida dela a Jesus. Aí ela começa a falar assim, não, agora eu ando com Jesus. Minha vida é diferente. Agora é eu e Jesus, Jesus e eu. E aí a pessoa pensa assim, eu vou para o trabalho, aí Jesus vai para o trabalho comigo. Né? Eu volto para casa, aí Jesus volta para casa comigo. Então eu indo com Jesus, voltando com Jesus. Sabe qual é o problema com isso? É que os seus defeitos ainda estão expostos. E na Bíblia não está escrito que você está com Cristo. Na Bíblia está escrito que você está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu gosto de Gálatas 3:27, que diz que aqueles que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Vós, os que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então é por causa disso que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, como escreveu o escritor de Hebreus, a fim de alcançar graça e misericórdia, achar graça e misericórdia em tempo oportuno. Eu gosto demais disso. Nós fomos cobertos por Cristo. Quando Deus nos olha, Ele nos olha através da justiça de Cristo, através do sangue de Cristo. E por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, nós podemos permanecer na presença do Pai e receber a nossa herança. É por causa disso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Uma figura que representa isso, e eu gosto demais, é a figura de Esaú e Jacó. Esaú era o irmão mais velho, Jacó era o irmão mais novo. Esaú tinha direito à herança, à bênção da primogenitura, Jacó, o irmão mais novo, não tinha. Então Jacó negociou com o irmão mais velho, que era Esaú, o irmão mais velho deu a ele o direito à bênção da primogenitura. Então, o que Jacó fez? Jacó foi lá, vestiu a roupa do irmão mais velho, passou o perfume do irmão mais velho. Chegou diante do pai e falou, me dá a minha herança. Cara de pau, né? Pois é, esses somos nós. Nós vestimos a roupa do primogênito, o perfume do primogênito e vamos à presença do pai e falamos, quero a minha herança. E ele nos dá. Ele nos dá porque ele quis nos dar. Porque o primogênito quis nos dar. Nós somos revestidos de Cristo. Nós não precisamos fazer nada para alcançar a bênção de Deus. Nós já temos essa bênção quando somos filhos. Eu já vi pessoas que elas pensam em sempre alcançar um lugar mais alto em Deus. Pastor, eu estou buscando muito para alcançar um lugar mais alto em Deus. Querido, deixa eu te falar, não é possível alcançar um lugar mais alto em Deus. Deixa eu te explicar. Qual é o lugar mais alto, mais poderoso de todo o universo, de onde todo poder emana? Que lugar é esse? Fala comigo, o trono de Deus. O trono de Deus é o lugar mais elevado, é o lugar mais alto. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Cristo Jesus.
Ele exerceu o poder dele, ressuscitando Jesus dentre os mortos e fazendo Jesus assentar-se à sua direita. Jesus está sentado à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, poder, todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, Efésios capítulo 1, verso 19 em diante. Mas quando chega lá no capítulo 2, versículo 6, a continuação do texto, lê comigo aí Efésios 2, 6 nos telões, olha o que diz aí. Efésios 2, 6, e juntamente com ele, ou seja, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tem como você subir mais alto, você já está lá no topo, filho. Você já está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde está Cristo Jesus? Assentado à direita de Deus. Tudo que Ele conquistou é seu por direito. Você não tem que fazer por merecer. Você não recebe porque você merece. Você recebe porque Cristo merece. Você não tem que ser como esse irmão mais velho, que serve para merecer. Você já é merecedor. Porque o Pai escolheu que você fosse. Porque o Pai escolheu chamar você de filho. Quando você chegou na presença de Deus, você não tinha nada para oferecer a Deus, não é verdade? E Deus te recebeu, não é verdade? Pois é. E por que hoje você acha que Deus só te recebe se você tiver uma coisa para oferecer? Deus só quer uma coisa de você, você. Deus te chama para um relacionamento, querido. Deus quer que você seja filho. Não tem nada que você possa fazer que seja capaz de fazer Deus amar você mais do que Ele já te ama. Deus é arriado os 4 pneus e o estepe. Deus te ama, Deus é apaixonado por você. Deus deseja você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. Ele queima com fogo por você, zelo por você. Deus ama você. Te ama como filho. Nunca, nunca, nunca na sua vida deixe nada fazer você pensar que qualquer coisa, qualquer erro ou qualquer outra coisa é capaz de separar você do amor de Deus. Eu dei esse exemplo dizendo, quando nós vivemos aqui, no ambiente do primeiro amor, se eu caio, o Senhor me levanta. Se eu permaneço de pé, é porque o Senhor me sustenta. Eu, querido, não tinha nenhum merecimento para estar aqui. Eu não mereço estar aqui falando com você. Por quê? Porque eu já pequei demais na minha vida. Mas o pecado tem uma solução, chama-se o perdão de Deus, que Ele me dá de graça. Então eu quero falar com você, você é filho, você é amado, você é precioso. Não tem nada capaz de mudar isso. Às vezes algumas pessoas podem falar assim, pastor Gilson, essa pregação sua é uma permissão para a gente sair por aí pecando? Não. Essa pregação é para que você receba a revelação de que você já merece, por causa do sacrifício de Jesus, ter o relacionamento mais íntimo e mais profundo com seu Pai. Você já pode comer do novilho cevado todo dia, porque você mora com seu Pai. Tudo que o Pai tem é seu. O Pai quer ter esse relacionamento com você. Não adianta você ficar servindo, se relacionando com todos os servos, mas não se relacionando com o Pai. Hoje é um dia que eu sinto como que o Pai saindo para fora da festa e falando assim, meu filho, vem para dentro. Se fosse a festa só para o seu irmão, eu tinha feito só um bife. Eu matei o boi, porque é para você participar. A festa é para todo mundo. Chama todo mundo para dentro e vamos entrar. Talvez você fale assim, pastor Gilson, eu cometi pecados muito sérios. O senhor não está entendendo. Eu não sou flor que se cheira não, pastor. O senhor está me vendo aqui na igreja, eu estou aqui porque... para ver se sobra um restinho para mim, dar um jeitinho de Deus, pelo menos me deixar entrar escondido debaixo da cerca no céu, porque o negócio é feio. Eu quero te contar uma história. Quando Deus começou a falar comigo essa mensagem há muitos anos atrás, e Ele começou a falar comigo essa mensagem por causa de uma coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu sempre aprendi que se eu cometo um erro, eu tenho que pedir perdão a Deus, mas eu também tenho que consertar aquele erro, não é assim?
E durante muito tempo, eu achava que eu só podia receber o perdão de Deus se eu consertasse os erros. Você está entendendo? Então, eu pedia perdão a Deus, mas eu tinha que consertar o erro. Mas um dia, eu já era um missionário aqui em Fortaleza, talvez isso foi há uns 15 anos atrás, talvez. E eu fui passear na casa dos meus pais, em Belo Horizonte. Eu estava com a minha esposa, eu peguei o carro do meu pai emprestado, fui dar uma volta na cidade. No fim da noite, eu estava voltando. Quando eu estava chegando lá na casa do meu pai e da minha mãe, eu ia estacionar o carro na garagem. Vinha passando um homem, que era um amigo do meu irmão, chamado Marcelo. Quando esse homem vinha, o Espírito Santo falou forte comigo assim, prega para o Marcelo. Eu falei com a minha esposa assim, amor, o Espírito Santo está falando comigo para eu pregar para o Marcelo. E o Marcelo vinha lá na rua. Mas eu vi que o Marcelo estava um pouco bêbado. Ele não estava completamente bêbado, não, mas ele estava um pouco bêbado. Ele tinha bebido um pouco demais. E aí eu falei assim, amor, o Espírito Santo está falando comigo para pregar para o Marcelo. Mas você está vendo ele vindo lá? Parece que ele está meio bêbado, não está? A Aline falou, meio? Ele está bêbado mesmo. Eu falei, pois é, esse negócio de pregar para bêbado não dá certo. Então, eu sei que o Espírito Santo está falando comigo, então, amanhã de manhã, assim que a gente acordar, nós vamos lá pregar para o Marcelo. O Marcelo passou, eu coloquei o carro para dentro da garagem, subi para a casa do meu pai, fomos deitar, dormir. No outro dia, de manhã, acordei, fui escovar os dentes, né? Todo mundo escova dente, eu espero. Você escova dente, né? Então, eu fui escovar os dentes lá e falei, né? Agora eu tenho que ir lá pregar para o Marcelo. A casa do meu pai é uma casa alta de 2 andares, no segundo andar tem uma varanda. Então eu passei pela sala e fui a essa varanda. Quando eu cheguei a essa varanda, tinha uma muvuca de gente lá, e um carro do SAMU e um rabecão. E eu falei, gente, que confusão é essa ali e tal, na rua, no outro quarteirão assim da casa dos meus pais. E quando eu olhei melhor, lá estava o Marcelo pendurado com a corda no pescoço em uma árvore. Aquele negócio foi um choque tão profundo para mim. Porque se no dia anterior à noite eu tivesse ouvido e obedecido à voz do Espírito Santo e chamado o Marcelo, e talvez conversado com ele, talvez ele ia falar que ele estava até pensando em tirar a própria vida, e eu poderia ter orado por ele, talvez eu ia até falar com ele para dormir lá na casa do meu pai, para eu ficar perto dele, orando com ele, e talvez ele estaria vivo e servindo ao Senhor. A questão é que eu não obedeci, eu achei que eu ia ter tempo de fazer no outro dia. E eu me vi, pela primeira vez na minha vida, diante de uma situação que eu não podia consertar. E você lembra que eu falei que por muito tempo eu pedia perdão a Deus, mas para eu receber o perdão, eu sempre sentia que eu tinha que consertar a coisa. Pois é, agora a coisa não tinha conserto, e agora? Ali só tinha 2 opções. Ou o diabo ia fazer um ninho e chocar a condenação em cima da minha cabeça, e nunca mais eu ia conseguir servir a Jesus, nunca mais eu ia conseguir exercer o ministério, nunca mais eu ia conseguir entender que Deus ainda podia me usar, porque eu desobedeci aquele dia, e por causa da minha desobediência, aquele homem pôde ter tirado a vida dele. Ou eu ia ter que ter uma profunda revelação do amor, da graça e do perdão de Deus, que eu não mereço, mas Ele me dá. Irmãos, e dali, então, começou a nascer essa mensagem que eu estou falando com você hoje, onde Deus me trouxe uma revelação. Meu filho, você errou, mas esse seu erro estava lá na cruz do Calvário. Senhor, o Senhor consegue me perdoar de um erro tão grave? Sim, consigo, já está perdoado. E eu consegui entender que esse erro não poderia nunca me separar do amor de Deus. Presta bem atenção, isso aqui eu falei que representava Cristo, não é? Então toda a pureza de Cristo, toda a santidade de Cristo, toda a perfeição de Cristo é o que nos cobre. Quando Deus nos olha, Ele vê a perfeição de Cristo, a pureza de Cristo, a santidade de Cristo. Eu sei que se você olhar lá dentro, você vai ver aquele cabeção ainda. Mas Deus não olha, Deus te olha através de Cristo.
E eu fui entender, então, o que é o último texto que nós vamos ler hoje, Romanos 8. Pode ficar de pé e eu quero ler esse último texto com você de pé. Eu fui entender, então, de uma maneira muito diferente, Romanos 8, 38 e 39. Quando você lê essa primeira parte aqui, lembra do Marcelo, o cara que tirou a própria vida, certo? Lembra dessa situação que eu te contei? E tenta ver se você consegue entender a profundidade do que essa palavra fez comigo. Olha aí, lê comigo aí, verso 38, vai lá. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu entendi que o amor de Deus estava assim, em Cristo Jesus. Está. O amor de Deus está estampado na cruz, querido. Deus está nos mostrando, Ele já fez tudo que é necessário. Eu entendi naquele dia. O meu Pai me ama e isso nunca vai mudar. Nada pode mudar o amor de Deus por mim e por ti. Depois disso, então eu comecei a parar de querer agradar a Deus, então por causa disso eu comecei a trabalhar menos, orar menos, ler menos a Bíblia, não. Depois disso eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a orar mais, comecei a trabalhar mais, só que agora eu não tinha o peso de fazer essas coisas para merecer nada, eu já merecia. Agora era só um sentimento de gratidão, porque Deus me ama, o meu Pai me ama, e isso nunca vai mudar. Eu comecei a me tornar apaixonado pelo Senhor. Amar a Deus. Eu estou aqui pregando hoje, se eu te contar a minha semana, quantos lugares eu fui essa semana, quanto eu viajei essa semana, quantos compromissos eu tive essa semana, né? Hoje de manhã eu estava em São Paulo, agora eu estou aqui pregando. Quem me manda vir? Ninguém me manda vir. Só por amor. Gratidão ao meu Pai que me ama. E isso nunca vai mudar. Eu não sei o que você deixou permitir te afastar da presença do Senhor. Eu quero te dizer, essa coisa que você acha que é grande o suficiente para te afastar de Deus, eu quero dizer, grande é Deus. Essa coisa que você acha que é grande o suficiente para te afastar de Jesus, eu quero te falar, grande é o poder de Jesus. Não tem nada capaz de te afastar do amor de Deus.